de jogo na Arena Barueri, Palmeiras 2 e Corinthians 0. Vamos conversar. Vamos conversar. Se eu tava bem tranquila antes de iniciar a partida, né? Porque eu sei da importância de um derby e entendo que você. O derby, né? Tipo assim. Tem as possibilidades do seu rival ganhar, do seu time ganhar ali. Um derby é isso. Na hora que começa a partida ali, existe a possibilidade dos dois times ganhar e tá tudo certo. A questão é a postura que o time, que os jogadores entram em campo para jogar um derby. É isso que me incomoda, não o resultado, sim. E o que me incomoda é a postura do time quando vai enfrentar Palmeiras. E assim, cara, tipo, já vi postura do Corinthians, já fui na arena, já jogadores do Corinthians andando em campo, já vi outras partidas dos jogadores andar em campo e a gente vir e ficar irritada, pé da vida. Só que, meu amigo, quando é um Palmeiras e Corinthians, um Corinthians em Palmeiras, não existe isso. Não existe isso, independente do resultado, você tem que entrar em campo para vencer ou para buscar o minimamente fazer uma partida decente, independente do seu resultado. E a gente não viu isso. Os jogadores do Corinthians não viu isso. De ninguém. De ninguém. E assim, cara, eu não sei por qual jogador iniciar aqui e falar dele. Não sei por qual. Primeiro que, beleza, a escalação, vamos lá, a gente foi com Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. Você olha para o céu assim e fala assim, meu Deus, né? Só que ao mesmo tempo, você olha para quem poderia jogar ali, né? Aí ele foi com o Ranieri Martinez, Bidon, Carrijo, Yuri e Memphis. Vou começar pelo Donelli. Eu acho que a gente tem, né, nessa partida, a gente tem duas versões do Donelli. O primeiro tempo, que é o goleiro que aceitou tudo. Só para deixar claro, eu não acho que a culpa é 100% do Donelli na hora dos gols, tá? Não acho isso. Só que, tipo assim, é claro, mano, é foda você querer comparar, falar sem parecer que você tá comparando, né, com o Hugo, no caso. Porque, assim, pelo menos dos dois lances ali, dos dois gols do Palmeiras, eu acho que o Hugo pegava, que era a segunda. A primeira, eu tive a impressão, acho que chegou a encostar na trave ali, nem entrar. Então, a segunda ali, que foi aquele chute. A bola parece que vai em câmera lenta, assim, você vê o Donelli não chegar, é inacreditável. Então, assim, a segunda eu tenho a sensação que se fosse o Hugo, ele pegava. Mas o e se, né, o e se ele não existe. No futebol, na vida, ele não existe o e se. Ah, e se tivesse acontecido? E se, né, não existe. Então, é só a sensação, muito por conta do que o Hugo entrega pra gente, né? Então, olha, então assim, o Donelli, no primeiro tempo, foi o goleiro que aceitou tudo. Só que no segundo, só que aí ao mesmo tempo que, tipo assim, eu não sei se eu posso criticar o Donelli ou se eu fico com receio, porque ao mesmo tempo que o Donelli, pra mim, não foi falha, ele só aceitou, só simplesmente aceitou. Porque parece que, assim, o Donelli, ele só pula, ele não dá passo, né? Ele não dá um passo ou dois passos pro lado e pula pra tentar fazer a defesa. Só que no segundo tempo, ao mesmo tempo no segundo tempo, se não fosse o Donelli, o Corinthians tinha tomado mais uns dois, três gols do Palmeiras. Se não fosse o Donelli, ia à trave. Então, assim, se foi ruim o 2-0, poderia ter sido muito pior. E quando eu falo que poderia ter sido muito pior, poderia mesmo, porque o Corinthians foi dar um chute no gol nos acréscimos do segundo tempo. O Everton não sujou o uniforme dele. Ele pode tirar a roupa ali dele assim, gente, vou pendurar ali e jogar no próximo jogo, sem precisar lavar nem nada, porque o cara não sujou o uniforme, não sujou. Então, assim, realmente o Donelli foi 880 nesse jogo. No primeiro tempo aceitou os gols e no segundo tempo fez defesas ali que impediu o Palmeiras de fazer um placar elástico aí na gente. E aí, cara, primeiro gol, pra mim foi uma falha, assim, tipo, do Carrijo, do Mateuzinho, que e o segundo também, tipo, Matheus Bidu, Ramalho e Kaká. Cara,
Eu assistindo um jogo ali, sabe o que eu tava pensando? Tipo, hoje eu sinto vergonha de falar que o André Ramalho tinha sido uma baita contratação do Corinthians, né? Da gestão do Augusto Melo. Gente, é tipo, você vê o Ramalho em campo é desesperador, gente. É desesperador. O cara não consegue correr. No lance do gol lá que estava impedido do eu esqueci o nome dele, do Vitor Roque, o Ramalho ele não consegue acompanhar nenhum jogador do Palmeiras, ele não consegue correr. Cara, é inacreditável. E teve um lance no segundo tempo que eu acho que foi de um chute do Paulinho, agora eu não lembro exatamente, acho que sim, que o Ramalho tá aqui, ó, ele tá na frente. E o Carrijo tá atrás dele, né? Que eles vão tentar acompanhar o contra-ataque do Palmeiras. O Carrijo, os dois jogadores do Corinthians, o Carrijo, que é mais velho do que o André Ramalho, né? Que, né, é um jogador que cansa mais rápido, vamos dizer assim, né? Por conta da idade e tudo mais. Não é zagueiro. E aí, o Carrijo, ele, na corrida, para tentar pegar o jogador do Palmeiras, o Carrijo consegue ultrapassar o André Ramalho na corrida. Ou seja, gente, a defesa do Corinthians é isso. É André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Choca, Gustavo Henrique, tá lesionado. Então, tipo assim, qual deles joga, gente? Qual deles é titular? Qual deles você quer ver em campo? Eu duvido que tenha algum corintiano que fala com convicção, não, o Gustavo Henrique tem que ser o titular, o Félix Torres tem que ser o titular, o Kaká, o André Ramalho tem que ser o titular. Não existe, não existe. Corintiano sensato, a gente olha qualquer um desses caras em campo, a gente quer o outro. E aí eu gostaria, eu me lembrei de uma coletiva, acho que foi logo no início da temporada. Não vou me recordar quem que foi que fez a pergunta pro Ramon Dias lá, né, na época, e eu lembro que tava o burburinho lá de outro jogador midiático da Esportes da Sorte, não sei o que lá, e o pessoal falando de Sérgio Ramos, Pogba. Aí perguntaram pro Ramon, né, e pro Emiliano se eles, né, se o Corinthians estava interessado em outro zagueiro, aí falaram que o Corinthians precisava de um zagueiro canhoto, sei lá o quê, alguma coisa assim. E aí eu lembro que o Emiliano não, o Ramon Dias falou assim: a gente tem 5 zagueiros no elenco. Eu queria que alguém fizesse essa pergunta pro Ramon hoje, né? Porque a gente tem 5 zagueiros no elenco do Corinthians, dos 5 a gente não tem um zagueiro. A gente pode falar assim, mano, esse cara, se ele entra em campo, ele é titular absoluto e ninguém tira daí. A exemplo de como era o Lucas Veríssimo, né? Que foi um bom zagueiro no tempo que passou no Corinthians ali. Então, tipo assim, a gente não tem um cara que passa uma tranquilidade pra gente na linha defensiva do Corinthians. Os nossos laterais é Mateuzinho, que nos últimos jogos do Corinthians vem sendo um dos nossos melhores laterais, e isso diz muito do que é a nossa lateral. Aí, do outro lado, a gente tem o Andileri, né? Só que é o Andileri que realmente veio ali, tá ajudando a gente, só que não tá disponível pro jogo, porque tá lesionado. Aí o Matheus Bidu, e quando não é o Bidu é o Hugo, quando não é o Hugo, não sei quem que é, porque o Palácios não existe mais. E, cara, eu não sei, mano. Tipo, o Yuri, eu não tenho muito o que falar do Yuri nesse jogo, porque a bola quase não chega nele ali. O Memphis, eu acho que tentou algumas coisinhas no. Tentou meio que aparecer um pouco mais pro jogo no primeiro tempo, buscar a bola ali, tentar fazer alguma coisa. Só que no segundo tempo o Memphis morreu. Aí naquele lance que o Romero vai cobrar uma falta ali, toca pro Memphis, o Memphis andando assim, não tá ligado no que é um jogo. Então, como que um jogador não tá ligado num derby, gente? Alguém pode querer dar desculpa pra você, mas é porque o Romero tocou rápido. Não interessa, mano. Futebol é isso. Você tem que estar ligado o tempo todo. Tem que estar ligado o tempo todo. Você não pode dormir. E o Memphis estava dormindo no derby, naquele lance. O Breno Bidon estava subindo no segundo tempo, no primeiro tempo. No segundo aparece um pouquinho. Aí tem o Carrijo errando, o Martins errando tudo. Ai, Aniele. Cara, é inaceitável pra mim ter um Palmeiras e Corinthians e o Corinthians dá um chute no gol, mano. Com o lateral Hugo. Teve uma bola no segundo tempo que foi meio que quase uma tabela. O Memphis, né? Mano, ele clareia a jogada e em vez dele chutar pro gol, ele vira de costas pro gol pra dar um passe de letra pro. Ai, meu Deus. Olha, eu esqueci até os nomes dos jogadores, mano. Pro espanhol lá, pro Hector.
que levanta a cabeça, ele levanta a cabeça, olha, né, que ele já tava dentro da área, mas ele levanta a cabeça para tentar cruzar, né, em vez de tentar arriscar um chute, não, ele levanta a cabeça, e vendo que tem 3 jogadores do Palmeiras e o Yuri tá lá do outro lado, ele ainda assim tem que dar um passe para ver se alguém do Corinthians ia aparecer ali, do nada, e dar um chute e fazer o gol. Então, assim, cara, e é estranho, mano. Eu não consigo entender o fato de, tipo, como que pode esses mesmos jogadores que jogaram uma final, tava com a mentalidade de uma final no jogo que foi na Neoquímica Arena, até no jogo que foi no Allianz Parque, tipo assim, mudar tão de repentinamente, porque, cara, o derby é recente, o jogo da final do Paulista é recente. Se não é que a gente tá no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Não, cara, foi há poucos dias atrás. E aí você enfrenta um Palmeiras de novo sabendo da importância, só porque ganhou o título e você não entra ligado em campo. Para ganhar dos caras é ganhar campeonato, mano. Ganhar dos caras é ganhar campeonato. Independente se tá valendo o título ou não, ganhar dos caras é ganhar campeonato. Pros dois lados, é um Palmeiras e Corinthians, cara. Então, tipo assim, entra ligado e os caras não entram ligado, entrou dormindo. E eu acho que assim, ficar usando a desculpa de que a gente já ganhou o título e tudo mais, até quando? A gente vai ficar falando que esse cara tá de ressaca do título, não sei o que lá. E aí a gente volta pro jogo anterior do Corinthians contra Deus, cara, o Corinthians afeta a minha memória, mano. O Corinthians afeta a minha memória. Contra o Deportivo Cali, né? Contra o Deportivo Cali. Deportivo Cali, que pariu, não lembro. Enfim, o Corinthians afeta a minha memória. E eu tô esquecendo o que eu ia falar. Voltando, né? Voltando pro jogo anterior do Corinthians. Foi lá, Caio Ramon coloca time misto do Corinthians, time reserva, não sei o que lá, mas conseguiu um empate. E aí, abandona a Sul-Americana. Porque tem gente que tá realmente acreditando que esse Corinthians vai disputar o título do Campeonato Brasileiro. Acorda, meu filho, acorda. O Corinthians não tem time para Campeonato Brasileiro. A gente não tem time para sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Não temos, por quê? Já começa porque a gente não tem zagueiro. Não tem time para ser campeão brasileiro sem ter um zagueiro decente. Não tem, não tem. O que a gente tem é um baita de um goleiro, que é o Hugo, e quando não tem o Hugo, então, tipo assim, que o Hugo ele acaba salvando esses paspalhos desses zagueiros que a gente tem em campo. Então, assim, aí ele faz defesas milagrosas, aí numa dessa acaba salvando o Corinthians num jogo que poderia perder e empata. Numa dessa, o Corinthians toma uma enxurrada de lance no gol, o Hugo defende tudo, aí alguém lá na frente vai lá e faz o golzinho, a gente ganha de 1-0, beleza, consegue os 3 pontos, mas aí agora a gente tá com o Donelli ali e tudo mais, aí mostra como que a nossa zaga do Corinthians é um lixo, mostra como a zaga do Corinthians é um lixo. Você vira o lance do segundo tempo, agora eu acho que foi o Estevão que sai um contra-ataque também, o jeito que o Donelli sai, e diz muito do jeito que ele sai, porque o Ramalho não consegue acompanhar o cara. O Ramalho não consegue acompanhar o cara na corrida. O Kaká passou direto. O Kaká passou direto. Não, acho que foi foi o Vitor Roque, né? Foi o Vitor Roque aí que o Kaká passa direto também. Então, assim, o Donelli sai um gol louco. Sai um gol louco porque, ou seja, não tem confiança, mano. Não tem confiança. O Corinthians, olha, é inacreditável. É inacreditável a postura desse time. E como eu falei, cara, é inacreditável a postura dos caras pra jogar simplesmente um derby. Eu, tipo assim, eu não quero saber se vale título, se vale nada, se é jogo de botão, é Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, ele tem que valer a vida, tem que jogar pra caramba, tem que mostrar que você quer ganhar esse jogo, independente se é a terceira, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É jogo importante. Mas tá aí, né? Eu sei lá, mano. Primeira derrota aí do Ramon Dias, no sentido foi o Emiliano que estava lá em campo, né? Mas os dois ali são os treinadores do Corinthians, a gente pode colocar assim. Primeira derrota deles aí no derby, né? Até então não tinha perdido. E a sensação que eu tive nesse jogo é que o Palmeiras realmente entrou em campo ali sabendo da importância do jogo e querendo se vingar do que foi a final do Campeonato Paulista. Entrou com essa postura dentro de campo e o Corinthians entrou como um time que realmente parece que. Ah, beleza. É um jogo amistoso. Parece que entrou pra treinar, tá ligado? Tipo, não, acabamos de comemorar aqui o título, vamos jogar com os caras de boa porque a gente ganha deles fácil. Tá aí o resultado do que foi. Tá aí.
Foi 2-0, foi vexatório, poderia ter sido muito mais por conta disso, né? Aí só que ganha do Vasco, não, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não, não tá tudo lindo, tá maravilhoso. Mas aí quando você entra e joga contra o Palmeiras, da forma que foi, mostra como que é a postura desse elenco do Corinthians, né? O Matheus Bidu é um Deus nos acuda. E é isso, cara. Tipo, eu sei lá, mano. Eu fico com. Na minha cabeça, assim, cara, quando eu assisto jogos do Corinthians, tipo assim, eu tenho aquela. Eu não sei se é minha mente que me sabota, ou se é o próprio Corinthians e tudo mais. Eu não gosto de criar, como é que fala? Eu não gosto de ficar criando é, picuinhas, vamos dizer assim, né? Porque é só a visão que eu tenho. E a visão que eu tenho, às vezes, é parecida com a de alguém, às vezes não. Às vezes alguém olha e fala assim, pô, não tem nada a ver, Thaís. Mas eu não sei, cara, me dá a sensação que esse elenco do Corinthians, que tipo assim, a gente foi lá, fez o que fez no Campeonato Brasileiro nas rodadas finais. Foi da hora, né? Da forma que foi ali, tipo, aquelas 9 vitórias. Aí encerra a temporada, né, com o time saindo da zona de rebaixamento e indo para uma pré-Libertadores. Então, tipo assim, o time sai grandão, de certo modo, sai grandão com a torcida, só que não conquistaram o título. Mas aí, beleza, aí os caras participam de podcast, participam disso e aquilo, né? Parecia assim que tinha ganhado algo, sei lá, parecia que tinha ganhado um título. Só que eu também entendo, porque eu, como torcedora, não sou hipócrita aqui, eu fiquei feliz para um caramba, porque realmente foi uma arrancada ali significativa, né? Uma arrancada que foi, cara, basicamente qualquer pessoa ali que torcia para outro time não acreditava que o Corinthians ia sair da zona de rebaixamento. Os que acreditavam, né? A gente olhava assim e falava assim, pô, a gente vai conseguir, vai se salvar ali, mas vai ficar ali no. Nem meio de tabela a gente acreditava, né? Que ia meio que se salvar ali no sufoco. Só que o Corinthians consegue uma arrancada e ir para uma pré-Libertadores. Então, assim, a própria torcida entrou nesse clima de festa, vamos dizer assim, né? Então, beleza. Só que aí inicia o Campeonato Paulista e a gente vai, o time daquele jeito, aí passa vergonha na pré-Libertadores já contra o outro time lá que eu não lembro nem o nome lá, o primeiro time que a gente enfrentou. Aí passa vergonha com o Barcelona de Guayaquil, é eliminado, passa vergonha na Sul-Americana. Então, assim, né? Então você vai vendo como que é a postura do Corinthians. Aí a gente ganha o título do Campeonato Brasileiro. E a gente, voltando no título do Campeonato Brasileiro, ó, quem dera. Aí, tipo assim, parece que os caras, né, por conta do ano passado, parece que os caras se cresceu, né? Parece que ficaram com um rio na barriga. Era toquinho de letra, era toquinho de não sei o que lá, né? Tudo fica umas firula ali, muita firula para pouco futebol nesse início de Campeonato Paulista e na pré-Libertadores e nessa Sul-Americana. Aí, beleza. Ganhou o título do Campeonato Paulista? Pô, né? Jogou pra caramba as duas finais ali, foi merecida a postura do time. Você vê que o time parecia que tava com a mente, né? Tava ligado mesmo no que tava acontecendo no jogo. Beleza. Aí ganhou, aí parece que sobe, que o rei sobe na barriga de novo, cara. E eu não entendo, mano. Eu não entendo. Tipo assim, gente, postura de campeão não é você entrar em campo achando que qualquer jogo tá ganho, não, né? Você entrar em campo achando que só porque você acabou de ganhar um título, você vai ganhar. O seu título vai entrar em campo e conquistar o jogo. Não é assim, mano. Jogo, você ganha jogo a jogo, dentro de campo, naquela partida. Então, assim, o time do Corinthians tem que se ligar, mano. Tem que. Cara, eu tô falando. Eu nem sei mais o que eu tô falando, gente. Mano, vergonha desse jogo, cara. É isso. Eu acho que até tinha mais coisa pra falar, mas pro vídeo não ficar muito longo, é isso. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva. Se você puder e quiser contribuir aqui com o canal para ajudar o canal da gente aqui, deixa o seu like, se inscreve e se puder ajudar financeiramente, manda um valeuzinho ali ou um pix que vai ajudar demais a gente. Tô esquecendo alguma coisa, mano. Eu sei que eu tô esquecendo alguma coisa, mas é isso. Depois a gente conversa, beleza?